Ele tá dando aula e a gente não tá escutando nada. E eu que não tô nem vendo ele. Eu tô vendo ele, só que tipo, ele tá falando, mas eu não tô escutando nada. Eu tô rindo demais com vocês. Eu vou tentar ligar para ele aqui. Deixa eu ver se ele vê. Leitura de lábios. Tô ligando para ele pelo WhatsApp. Ele apareceu aqui. Alguém escreve na tela que ele vê, eu acho. Acho que não, tá todo mundo escrevendo, ele não viu. Ele não viu até agora. Desculpa, gente. Desculpa. O áudio não foi? Foi. Opa, desculpa. O áudio foi O mal. senhor tá Vamos lá. ouvindo? Liguei, O não, senhor deu tá pau aqui, ouvindo mas vamos agora, embora. Gente, professor? é de aula ao vivo mesmo. Como eu falei anteriormente, aqui é um Ele fiord, não escuta a um gente. vale glacial, certo? Ô, Que foi Wagner, escavado por geleiras, inclusive, e posteriori, invadido Professor? pelo mar. Lembrando que a Noruega é conhecida como terra dos fiordes, E lembrando também um detalhe muito curioso, gente. Lembrando que o Chile, aqui vizinho da gente também, ele também tem fiordes, mas nada se compara, por exemplo, a quem? A Noruega, certo? Alguém está escrevendo alguma coisa aqui, quer dar um recado, alguma coisa parecida? Opa! Tem gente falando. Professor, o senhor tá ouvindo? Beleza. Vamos lá. Gente, estou falando aqui. Tá dando para escutar todo mundo? Libera o áudio aí, por favor, uma pessoa. Tá legal? O senhor Meu tá áudio? ouvindo a Tá dando para gente? entender? Professor? Professor? Tá Wagner. escutando? A- Professor? Tá escutando, galera? Tá escutando. Tá muda. Minha gente manda mensagem direta para ele no bate-papo. Acho que é Beleza. mais fácil dele ver. Entendi já. Tranquilo. Tá ouvindo a gente agora? Estou escutando, mas eu não escuto eles. Pronto. Agora sim. Agora eu escuto vocês. Tá escutando? Agora sim. Beleza. Aê! Desculpa, gente. Vamos lá. Deu pau aqui. Perdão. Emoção Olha, dessa penúltima aula aí do ano. Mas vamos lá. deixa eu fazer minha pergunta. Eu acho que era a Pode fazer, meu primeira. amor. Fica à vontade. Esse desgaste que a geleira causa aí na rocha é químico, né? Vamos lá. Na realidade, químico é quando eu tenho a ação da água, certo? Como eu tenho aí a ação do gelo como uma lixa, ele se torna físico. Deu para entender? Exemplo, Niédia, eu tenho uma fenda. Aquela água da chuva caiu na fenda. Aquela água da chuva se transformou no gelo. Quando se transforma em gelo, o gelo aumenta em volume 10%. Quando ele aumentou, era água da chuva aqui no buraco, se transformou em gelo, aumentou de volume, vai quebrar quem? Vai quebrar a rocha. Água da chuva caiu na fenda, certo? Água da chuva se transformou em gelo, o gelo aumentou de volume e o que quebrou? A rocha. Então aí é um intemperismo do tipo físico. Beleza? Beleza, agora beleza. Wagner. Essa água que é formada é a água do mar ou a água que se derrete das geleiras? Vamos lá. Todo vale tem um rio ou já foi um rio. Então essa água aí, água também do derretimento da geleira. Sendo que o vale desceu tanto, olha a minha mão, o vale desceu tanto, que houve o quê? A penetração do mar. Deu para entender? E quando existe a penetração do mar, é que eu chamo de fiordes. Entendi. Valeu. Vamos lá. Aqui eu tenho, gente, uma falésia. Falésia é um paredão abrupto, né? Um paredão escarpado. Escarpado é uma área que tem grande declive, que sofre a influência da abrasão marinha. A abrasão marinha é a força destruidora do mar. A abrasão marinha é a força destruidora do mar. Então o mar está solapando, solapada. O mar está batendo nesse paredão. Quando o mar bate no paredão, eu chamo de falésia viva. Quando o mar não bate mais no paredão, eu chamo de falésia morta.
Então, o mar batendo nesse paredão, o paredão pode ir recuando e o mar não alcança mais, ou pode ter tido também uma regressão marinha, e aí o mar também não alcança mais. Então, esse paredão abrupto que sofre a influência da abrasão marinha é chamada de falésia. Lembrando que no Brasil, o nosso litoral tem muitos locais que têm falésias, como, por exemplo, aqui pertinho de nós, muito rico, né, o Rio Grande do Norte. Lembrando que as falésias também podem ser chamadas de barreiras ou costões. Barreiras ou costões também podem ser denominadas quem é chamadas falésias. Se eu fosse fazer uma questão do Enem, eu colocaria imagens, tipo essas que eu estou colocando aí, e o Enem lá pergunta qual é o tipo de relevo, e aí vocês têm quem? Uma falésia. Beleza? Galera, aqui eu tenho uma região que é o Sahel. O Sahel é uma região que já caiu algumas vezes na prova do Enem, cai bastante em particulares, e o Sahel é uma zona de transição, como nós já trabalhamos muito, no continente africano, localizada entre o Saara e as savanas. Entre o Saara, deserto do Saara, e as savanas. Lembra que o Sahel, o S incomoda. Então, o Sahel é uma área seca, uma área semiárida. Sahel, área seca, semiárida. Predomina agricultura de subsistência. Vegetação apela, steppe, rasteira, constituída de gramíneas, grama, né? Steppe, e fica entre o Saara e entre o savanas. Então, o Sahel incomoda, área seca, semiárida, agricultura de subsistência, vegetação de steppe, fica entre o Saara e as savanas do chamado Sahel. Lembrando que o Sahel é uma das áreas mais pobres do planeta, uma das mais. É interessante que tem um fotojornalista chamado Sebastião Salgado, um dos maiores do mundo, se não for o maior, que ele já trabalhou no Sahel com os Médicos Sem Fronteiras. E ele registrou inúmeras fotos lá, mostrando famílias famélicas, retirantes, refugiados e a grande seca nessa região. É tanto que o Sahel, o que chama muita atenção, é porque lá é um grande polo também de desertificação. Lá tem muitas áreas desertificadas. E a gente lembra que a desertificação é a degradação do solo que ocorre em áreas áridas, semiáridas, áridas, semiáridas e subúrbias secas. Alguém está com o microfone ligado. Áreas áridas, semiáridas e subúrbias secas. Lembrando que a desertificação ela é provocada tanto de forma natural como também de forma antrópica. Então, o manejo incorreto do solo, queimadas excessivas, pisoteio de animais excessivos, né? Desmatamento excessivo num solo que seja árido, semiárido ou subúmido seco, pode ocasionar a chamada desertificação, que é a degradação do solo, e o solo passa a se tornar o quê? Estéril. O solo ele fica o quê? Infértil. E a desertificação é um dos grandes problemas ambientais da atualidade. Para isso, né, foi criado um programa de tentar conter esse avanço da desertificação, e esse programa foi por uma agência da ONU chamada de FAO. A FAO é uma agência que pertence à ONU na área de agricultura e produção de alimentos, uma organização de agricultura e produção de alimentos, a FAO. E a FAO, galera, certo? É um tipo de agência que ela, junto com os países do Sahel, criaram um projeto chamado Muralha Verde, ou Green Wall, com o objetivo de fazer uma muralha de vegetação, feito que vocês estão vendo aqui, essa figurinha aqui verde, uma muralha de vegetação, para conter os ventos secos que sopram do Sahel. Conter os ventos secos que sopram da onde? Da região do Sahel. E dessa forma tentar mitigar, reduzir, atenuar, lembra que atenuar é diminuir, o processo de quê? Desertificação. Isso já foi questão do Enem e poderia cair mais uma vez, já que desertificação caiu 5 anos consecutivos na última versão do Enem. Beleza, gente? Simbora. Ô, professor, Pode falar, amor. tem uma dúvida aqui que ficou no chat e tem uma discussão aqui também no chat que o pessoal está em dúvida. Foi Romero que perguntou se aquela quebra lá da rocha, por conta do gelo, seria a crioclastia. Total.
A palavra crio quer dizer frio. Clastia, quebra. Então, quebra através do frio. Perfeito? Exato. E a outra é com relação a essa a falésia, né? O pessoal está perguntando se é químico ou físico e está em dúvida de entender essa questão aí. Vamos lá. Nessa questão também vai ser físico pelo seguinte ponto de vista. Porque aí eu estou tendo uma abrasão. Ela está sendo destruída pelo choque. É diferente de ser diluída pela água. Ela não está sendo diluída, mas é o choque, então predomina o intemperismo físico. Entendeu a lógica? Beleza, acho que o pessoal entendeu também. Obrigada, Tranquilo, professor. nada? Perfeito. Galera, pode Professor, perguntar, viu? Fica à vontade. é que eu falei aqui no chat que eu pensava que era o seguinte. Tá bom. Na minha cabeça é o seguinte, pode ser considerado os dois, mas claro que o físico seria o predominante, né? Mas porque Exatamente. a gente também não vê uns casos que a água age como o químico por causa da reação com a rocha e tal. Então tá certo pensar assim, né? Exatamente. O intemperismo, na Certo, obrigada. realidade, um predomina em relação ao outro, certo? Mas eles agem em conjunto. Então, posso ter um conjunto de intemperismo. Exemplo, na Amazônia, predomina aqui intemperismo. Químico, mas pode ter físico? Pode. No sertão, físico, mas pode ter químico? Pode também. Né? Pode ter biológico, ação dos animais? Também pode. Então, um se sobrepõe em relação ao outro. Lembra que intemperismo, para quem não está lembrado, é o desgaste da rocha que vai dar origem a quem? A formação do solo. Beleza? Desgaste da rocha para a formação do solo. Tranquilo, gente? Beleza? Professor, e outra coisa também, que eu lembrei quando o senhor estava falando de desertificação. Em relação à arenização, também é por causa de intemperismo, né? Que seria aquele de água e vento. É mais ou menos assim, tipo, eu não lembro direito. O senhor podia explicar, por favor? Certo, vamos entender. A arenização é um problema natural que pode ser agravada pelo homem. O que é que acontece? Lá na região dos Pampas, o solo ele é muito arenoso. Olha só, o solo ele é muito arenoso. Então, a região dos Pampas é uma região úmida, de clima subtropical. Então, se aquele solo ele é muito arenoso, areia muito arenoso, aquela área lá, ela tem uma erosão eólica muito forte, ou seja, o vento lá é muito forte. Então, o vento sai levando a capinha do solo, sai levando as partículas superficiais do solo, sai levando a camada mais superficial de areia do solo e vai formando areais, e daí o nome arenização. Além disso também, como é que pode agravar por ações antrópicas? O gado está pisoteando o solo, pá, 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 máquinas possantes lá compactando o solo. O solo que é arenoso. Água da chuva quando cai no solo compactado, galera, a água da chuva não consegue entrar direito. Vocês estudaram isso comigo. A água da chuva bate, tem um escoamento superficial, sai levando os sedimentos e formando o quê? Areais. Daí o nome arenização. Então, lá no sul do Brasil, eu não posso chamar de desertificação, porque a desertificação acontece em áreas áridas, semiáridas e subúmidas secas. E lá é uma área subtropical, lá é uma área úmida. Ficou claro, querida? Entendi, professor, obrigada. Nada, amor. Gente, questão do Enem aqui. Uma questão que já caiu 3 vezes, essa charge aí na prova do Enem. E é uma questão muito massa, que fala sobre o mundo do trabalho. Gente, muito cuidado no mundo do trabalho. Está chovendo questões sobre o mundo do trabalho. Geralmente, quando você identificar o mundo do trabalho, identifica principalmente a palavra desemprego estrutural. O desemprego estrutural é aquele desemprego chamado tecnológico. É o desemprego em que a máquina substitui o homem. Desemprego estrutural, desemprego tecnológico, é aquele desemprego em que a máquina substitui o homem. Então, nessa quarta revolução industrial, indústria 4.0, que é representada aí pela inteligência artificial, robôs inteligentes, internet das coisas, a tendência vai ser aumentar o chamado desemprego estrutural ou desemprego tecnológico. Então, aqui na charge mostra um exemplo de Fordismo, né? Eu estou vendo aqui a esteira rolante, estou vendo um trabalhador aqui fazendo tarefa repetitiva, o Fordismo que surgiu no início do século XX nos Estados Unidos. Fordismo não surgiu na Europa, surgiu nos Estados Unidos. E o Fordismo ele é caracterizado por quê? Trabalho repetitivo, produção em série, tudo igualzinha,
produção em massa, tudo massificado, e trabalhador alienado. O trabalhador no Fordismo, ele não entende todas as etapas do processo de produção. Ele não entende todas as etapas do processo de produção. É tanto que Henry Ford dizia assim, né? Olha, eu não pago para pensar, eu pago para trabalhar, meu querido. Então, o que é que acontece? É diferente de um modelo toyotista. O toyotismo surgiu após a Segunda Grande Guerra Mundial, surgiu no Japão e prioriza a criatividade do trabalhador. O trabalhador ele é qualificado, o trabalhador ele entende todas as etapas do processo de produção, todas as etapas do processo de produção, entende quem é um trabalhador. E lembrando que o toyotismo prioriza muito o padrão de qualidade, que o diga aí os carros da Toyota, beleza? Então, o toyotismo surge no Japão, Fordismo surge nos Estados Unidos. Bora a questão? Aí, de repente, o cara diz assim, né? O operário. Vou me aposentar amanhã. E sabe o que vou fazer? Interrogação. Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Tá-nos. O cara faz um serviço que ele não conhece a linha de montagem, certo? Ele não conhece todas as etapas do processo produtivo. Então, isso mostra o quanto o trabalhador era o quê? Alienado. Uma característica de quem? Uma característica do Fordismo, certo? Que trabalhava com grande quantidade de quê? Grande quantidade de estoque. É tanto que tem aquele filme, né, que a gente já falou sobre ele, Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que o Fordismo, ele trata o homem como máquina. E a moral da história daquele filme é dizer assim, ó, não sou máquina, eu sou humano, eu sou homem, eu não sou máquina, certo? E aí vem a questão. A forma de organização interna da indústria citada gera a seguinte consequência para a mão de obra nela inserida, certo? Então, essa indústria aí, da forma que ela é citada, interpretando o texto, certo? O que está mostrando para nós aí a consequência? Ampliação da jornada diária? Não. O Fordismo diminuiu a jornada dos trabalhadores, porque Ford ele percebeu que existiam muitos erros na linha de montagem quando a jornada de trabalho era grande, gigante. Então, imagina você apertando o parafuso de 8 da manhã a 8 da noite. Chega um momento que você não tem mais força como antes. Então, você vai ter o quê? Você vai ter uma grande quantidade de erros na linha de montagem. Então, Ford pegou e fez o quê? Ele diminuiu a carga horária de quem? Dos trabalhadores. B. A melhoria da qualidade de trabalho? Claro que não. Chaplin faz essa sátira de tempos modernos, mostrando que não tinha essa qualidade para o trabalhador. O trabalhador era visto como máquina. Instabilidade dos cargos ocupados. Aí na figura também não está mostrando isso. A interpretação que a gente tira, citada na charge, não é essa. Eficiência na prevenção de acidentes, também não, nada a ver com a charge. Desconhecimento das etapas produtivas. Aí sim, se o cara, depois de 30 anos de trabalho, ele vai querer ver como é que é toda a linha de montagem, é porque tem um grande conhecimento das etapas produtivas. Então, o trabalhador no Fordismo, ele é o quê? Alienado. Beleza? W5. Galera, aqui no W5, eu tenho alguns conceitos da geografia importantíssimos. Beleza? Então, bora lá. Primeiro conceito é paisagem. Galera, paisagem é percepção. É tudo aquilo que minha vista abarca. É tudo aquilo que eu sinto. É tudo aquilo que minha vista alcança. É paisagem. Os sons, as cores, os movimentos, tudo isso é o quê? É paisagem. Aí vem espaço geográfico. Espaço geográfico é o objeto de estudo da geografia. O espaço geográfico é o espaço construído pelo homem. É o espaço que foi transformado pelo homem. É o espaço que foi lapidado pelo homem. Eu tenho um espaço natural, que é aquele que surgiu de forma espontânea, e eu tenho um espaço geográfico, que é o espaço que foi elaborado pelo homem, né? Então, é a relação entre sociedade e natureza. Eu acho que tem um áudio ligado, certo? Aí, quem puder desligar aí, agradecemos. Vamos embora. Território. Território, galera, é relação de poder. Território é uma área delimitada com relação de poder. Então, por exemplo, para Wagner pegar um avião e ir para a Colômbia, eu tenho que pedir autorização ao governo colombiano para entrar em território colombiano, para entrar no céu colombiano. Para Wagner pegar um avião e ir para os Estados Unidos,
eu tenho que pedir autorização para sobrevoar os Estados Unidos. Porque se eu sobrevoar sem autorização, eu estou invadindo o território norte-americano. Eu estou desrespeitando a soberania daquele país, certo? Então, território da ideia de poder é uma área delimitada. Região. A gente estudou que regionalizar significa o quê? Dividir. Então, quando eu estou regionalizando, eu estou dividindo o espaço geográfico. Eu estou dividindo o espaço. Então, região são áreas delimitadas que têm características semelhantes, relativamente parecidas. Região, certo? São áreas delimitadas que têm características relativamente parecidas. Agora eu entendo porque quando Milton Santos dividiu o Brasil em 4 Brasis, ele colocou estados juntos, numa mesma região, que tem características relativamente semelhantes. Exatamente. Hoje eu entendo Pedro Pinchas, porque quando ele dividiu o Brasil em regiões geoeconômicas do Brasil, ele uniu estados que tinham características naturais, socioeconômicas ou históricas relativamente parecidas. Exatamente. Região, área delimitada, certo? Que tem características relativamente parecidas. E o que é lugar? Lugar quer dizer vivência. O L de lugar quer dizer laços. Laços afetivos. Lugar da ideia de pertencimento. Vê que massa, velho. Lugar, olha o bizu, Lzinho de laços. Laços afetivos de vivência. Como assim? Tem uma música que é assim: por ser de lá, do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roçado. Então, conta uma história de um cara que era de lá, de uma área de transição entre a caatinga e o cerrado. Então, olha o carinho. Quando você canta Juazeiro, Petrolina, todas as duas eu acho uma coisa linda, eu gosto de Juazeiro, mas eu amo Petrolina, um negócio desse. E fala que é a terra da infância do cara. Então, isso tem um laço afetivo. Você, quando diz assim, eita, professor, eu passei a pandemia todinho no meu interior. Ah, professor, que saudade da minha casinha, que saudade de manhinha, que saudade do cuscuz de manhã, que saudade da minha cama, professor. Isso são laços. Isso é a ideia de lugar, pertencimento, vivência, certo? E isso são conceitos de geografia. Tranquilo? Galera, aqui vocês estão vendo, certo? Um rio. Foto linda, né, galera? Foto linda, né? Vocês estão vendo um rio. E vocês estão vendo, acompanhando o rio, a chamada mata-galeria ou mata ciliar. Mata-galeria ou mata ciliar é a mata que acompanha o curso dos rios. É a mata que acompanha o curso dos rios. A mata-galeria ou mata ciliar, também chamada de mata ribeirinha. E ela tem uma importância ímpar. Como assim importância ímpar? Porque a mata-galeria ou mata ciliar, ela, quando a água da chuva cai, bate nela, a água da chuva infiltra pelos poros das raízes, alimentando aquíferos, alimentando o lençol freático, que é importante para nós. Perfeito? Porém, quando a mata-galeria ou mata ciliar é cortada, ó, cortei ela, não existe mais, ó, cortei, o solo fica desnudo, o solo fica nu. Aquele solo fica obstruído, quem? Os sedimentos. Os sedimentos obstruem, certo? Os poros dos solos. Então, veja, tem os poros das raízes, mas quando eu corto a árvore, aqueles poros ficam obstruídos. Então, a água da chuva, bora lá, a água da chuva, cara, ela caiu. Quando ela está escorrendo de forma superficial, ó, escorrendo de forma superficial, ela vai levando sedimentos, muitas vezes para onde? Para o leito do rio. E o leito do rio vai começando a ter um grande entulho de sedimentos. Entulho de sedimentos vai ficando cada vez mais raso. Qualquer chuvinha que dá, aquele leito transborda, gerando o quê? Enchentes. Gerando enchentes. Então, mata-galeria ciliar, elas são importantes também para proteger o curso dos rios. Lembra disso? Além de alimentar o lençol freático, elas são importantíssimas para proteger quem? O curso dos rios. Para o rio não ficar tão quê? Assoreado, que é o acúmulo de sedimentos orgânicos e inorgânicos aonde? No leito do rio. Beleza? Olha só. Aqui é uma imagem do Cerrado. Lembrando que o Cerrado hoje é um hotspot. O Cerrado ele é um bioma em extinção. O Cerrado tem uma vegetação tropófila.
adaptada à estação seca e chuvosa, tropófila, vegetação adaptada à estação seca e chuvosa, já caiu no Enem. E lembrando que no Cerrado é muito comum ter incêndios naturais. A vegetação do Cerrado ela é adaptada a incêndios naturais. Se não tivesse incêndio no Cerrado naturais, as copas das árvores seriam tão gigantes, tão gigantes, tão gigantes, que os raios solares não conseguiam penetrar no porte de vegetação mais baixa do Cerrado. Se as copas fossem tão gigantes, os raios solares seriam impedidos de entrar com maior intensidade na parte mais baixa do Cerrado, na vegetação mais rasteira do Cerrado, e ela poderia morrer. É interessante que o Cerrado, nele predominam 2 estratos, herbáceo e arbustivo. Herbáceo, pequeno porte, arbustivo, médio porte. Herbáceo, pequeno porte, arbustivo, pequeno porte. Árvores espaçadas, uma com o espaço da outra, espaçadas. Árvores pequenas e tortuosas, pequenas e tortuosas. O Cerrado também é chamado de savana brasileira. O Cerrado é chamado de savana brasileira. Não savana estépica. Savana estépica é a caatinga. Savana brasileira é o Cerrado. Além disso, também é bom lembrar que esse incêndio natural no Cerrado, ele é benéfico. Aí você pergunta, pô, por que ele é benéfico, hein? Vamos lá, entender por que ele é benéfico. Ele é benéfico porque quando aquela vegetação está pegando fogo lá, você chega dias depois nela, tá tudo lá escurinho, tudo queimado, vegetação toda destruída, e você diz, pô, que pena. Sendo que aquela temperatura alta do fogo, ela contribui para um choque térmico. Como assim? Ela contribui para as sementes abrirem, ó. Semente abriu. E a água da chuva, quando cai naquela semente aberta, faz aquela semente agora brotar. Então, quando tem um incêndio no Cerrado natural, depois de algumas semanas, quando você volta naquele mesmo lugar, a vegetação está frondosa, a vegetação está exuberante, a vegetação está maior do que estava antes, certo? Porque justamente esse incêndio natural do Cerrado ele é o quê? Benéfico. E a vegetação ela é preparada para isso. Wagner, como é que pode ter incêndio natural, Niédia? Um animal roçando, por exemplo, numa vegetação seca, raios caindo, por exemplo, em capim seco, temperatura alta no capim seco. Então, tudo isso pode gerar o quê? Incêndios naturais no bioma do Cerrado, que hoje é um hotspot. Aqui Wagner, pode falar. desculpa, licença. E savana típica é a savana mesmo, né? Porque tu falou de estépica brasileira, quando a gente fala savana típica, a gente está falando da própria savana, né? Lá na África, né? Na realidade, amor, existem savanas em vários locais do mundo, né? Sim, que é a faixa. Savana na Índia, savana na Venezuela. E a savana brasileira, ela é chamada de cerrado, certo? Então é isso. Então, quando eu falo assim, uma savana típica, é claro que logo vem na cabeça a savana africana, perfeito? Mas o cerrado também é uma savana. E detalhe, é a savana com maior biodiversidade do planeta Terra, é o cerrado, beleza? Agora, é claro, tem suas espécies diferentes, né? Mas dizer também que o cerrado é uma savana brasileira, uma savana aí típica, perfeito? Agora, a savana, originalmente savana, que a gente conhece no dia a dia dos livros, quando fala logo em savana, você lembra logo de quem? Da África. Certo, obrigada. Aí aqui o que é que eu tenho, amor? Vê só, eu tenho aqui um ecossistema do bioma do Cerrado. E esse ecossistema ele é chamado de veredas. Quando Guimarães Rosa falou sobre grandes sertões veredas, ele estava falando dessa paisagem que você está vendo agora. Grande Guimarães Rosa, né? Tão falado aí pelo professor Márcio Lucena, Massinho, que está deixando muita saudade, certo? Massinho dizia que era o grande professor dele. E eu lembro muito de Guimarães Rosa, quando ele fala o seguinte, né? Que a felicidade é encontrada nas horinhas de descuido, né? Então, bora aproveitar, galera, esse momento aí que você talvez está em casa, aproveitar esse momento que você está do lado de pessoas que você ama, para você dizer isso tudo em vida. Não deixa passar, não, que a vida é muito curta, galera, beleza? Perdoe mais, ame mais, abrace mais, certo? Então, tá aí, ó, essa lição gigante da pandemia, dizendo a gente todos os dias, certo? Que pessoas não duram para sempre. Né, gente?
pode durar no nosso coração. Mas humanamente falando, não, gente. Então, abracem mais, perdoem mais. E com certeza seremos mais felizes. Escuta só. O que é uma vereda? Vereda, vocês estão vendo aí, galera, que é uma mata-galeria auxiliar, certo? Que acompanha um riacho, que é um riacho, um rio pequeno, que acompanha o curso de um rio, uma vereda, certo? É uma mata-galeria, uma mata auxiliar, sendo que a grande diferença é que essa mata-galeria ela é constituída por buritis, por buritizais. Olha aqui, ó, pé de buriti, pé de buriti, pé de buriti. E o buriti, ele funciona como uma esponja. Ele absorve muita água, ele armazena muita água. Daí o apelido do cerrado ser chamado de caixa d'água do Brasil, o cerrado ser chamado de esponja do Brasil, porque tem uma vegetação que absorve muita água, que armazena muita água. Muitos rios do Brasil nascem no cerrado. Exemplo, o Rio São Francisco, a nota de batom, nasce no cerrado, ele não nasce na caatinga. Vários afluentes do Rio Amazonas nascem no cerrado, certo? Então, o cerrado funciona como uma espécie de caixa d'água, está aí uma vereda, e isso já foi questão do Enem. Tudo que eu estou colocando aqui, cada slide foi pensado com muito carinho, que já caiu ou tem potencial de cair na prova do Enem. Estamos fazendo uma revisão, galera, muito massa, muito rica, muito estudada, com muita paixão inserida nela. Pode acreditar que vocês estão preparados. Amém, galera? Amém. Coloca aí, por favor, amém, gente, quem acredita. Vamos embora. Amém. Galera, aqui eu tenho as brisas. Lembra que o vento sopra de A para B, de A para B, de alta pressão para baixa pressão, de A para B, de alta pressão para baixa pressão, de A para B. Vamos lá. Solzão. O sol, temperatura alta, vai aquecer primeiro sempre quem? Terra. A terra sempre é a primeira a aquecer, sempre é a primeira a esfriar. A terra sempre é a primeira a aquecer, sempre é a primeira a esfriar. Terra aqueceu, temperatura alta, terra está aquecida, temperatura alta, ar quente leve, ele sobe, subiu, tchau, foi embora, subiu, ar quente, tchau, foi embora, subiu. Quando ele subiu, aqui se transformou numa área de quê? Baixa pressão. A área mais quente é uma área de baixa pressão. E a área do mar é uma área de quê? De alta pressão. Então, o vento sopra de A para B, de alta pressão para baixa pressão. Ar quente leve, sobe, criou aqui uma área BP, baixa pressão. O mar ainda está frio de manhã, alta pressão. O vento sopra sempre de A para B, então pela manhã eu tenho uma brisa marítima, ou brisa oceânica, ou também chamada aí brisa, certo? Na realidade, de mar, ou como vocês queiram, certo? Brisa litorânea, como vocês queiram, tranquilo? Então tá aí a brisa marítima ou brisa oceânica. À noite, quem é que esfria primeiro à noite? Também a terra. Se a terra esfriou, eita, de noite o marzinho tá quente. Como o mar tá quente de noite, o que é que acontece? Mar quente, ar quente leve sobe, tchau, foi embora. Então, se ele foi embora, galera, criou o que aí? Criou uma área. Deixa eu botar aqui, cadê você? Cadê você? Pronto, aqui. Criou uma área, certo, aqui, de baixa pressão. E aqui está frio. É uma área terra de alta pressão. De noite, pode experimentar o mar, geralmente está quente. Então, se está quente, ar quente leve, sobe, cria uma área de baixa pressão. A terra está fria, alta pressão. Então, à noite eu tenho uma brisa terrestre, ou brisa terral, ou brisa continental. Terrestre, terral ou continental. Pela manhã, brisa marítima ou brisa oceânica. Aí eu não posso nunca confundir brisa com monções. É o mesmo mecanismo, sendo que as brisas, elas ocorrem diariamente, ou seja, todos os dias. E as monções ocorrem sazonalmente. As brisas ocorrem diariamente e as monções ocorrem sazonalmente. Vai no que é sazonal,
Em relação às estações do ano. Em relação às estações do ano. As monções ocorrem sazonalmente. E as monções ocorrem mais aonde? Mais na Ásia. Não exclusivamente. Porque ocorre na África, ocorre na Oceania, mas principalmente na Ásia. E como é que funcionam as monções? Mesmo mecanismo das brisas. Porém, elas ocorrem o quê? Sazonalmente. Exemplo, no verão. O que é que acontece no verão? Solzão, né? Verão, sol. Quem aquece primeiro sempre? A Terra. Aí você, eita, a Terra aqueceu primeiro. Se a Terra aqueceu, ar quente leve. Leve, sobe o ar quente. Se subiu, criou uma área de quê? De baixa pressão, uma área BP. Enquanto que a Terra está quente, o mar está o quê? Está frio. Alta pressão. E o vento é de quê? De A para B ou de B para A? De A para B. De alta para baixa pressão. Então, durante o verão, as monções de verão sopram do oceano para o continente. Sopram do oceano para o continente. Se ela está vindo do mar, meu velho, para o continente, está levando o quê? Muita umidade. Está levando muita chuva. Então, as monções de verão chovem muito. Agora, no inverno, vamos lá. Inverno. Quem é que se resfria primeiro? A Terra. Então, a Terra vai ter o quê? Alta pressão. O mar ainda está quentinho. E o mar, ó, ar quente leve, subindo, né? Ele está, digamos, menos frio do que a Terra. Então, aqui vai estar o quê? Baixa pressão. E o ar sopra de A para B, de alta para baixa pressão. Então, as monções de inverno vão soprar de quem? Da Terra, do continente para o oceano. Do continente aqui para o oceano o quê? Para o Oceano Índico. Monções de inverno, elas são secas. Monções de inverno, ela é seca. Vai levando, ela tem muita secura, as monções de inverno. Beleza? E ocorre principalmente na Ásia em relação às estações do ano. Não confundir monções com brisas. Brisas diariamente, monções sazonalmente. Ok? Valeu, viu, professor? Tinha que desenhar isso aí mesmo para eu entender, porque pensa como eu tinha dúvida. Tranquilo. Mas se tiver dúvida, Niédia, faltando aí, no mesmo dia da prova do Enem, antes da prova, teve dúvida, me ligue, mande um WhatsApp, certo? Vou estar atento, sou exclusivamente de vocês. Estaremos fazendo essa prova juntos, não esquece disso não, beleza? Valeu, prof. Vamos lá, gente. Aqui eu tenho, né, as monções de verão, elas têm grande quantidade de chuvas. As monções de verão podem ser benéficas, por um lado, né? Porque a água vai servir para irrigação, mas quando vem grande excesso, pode gerar o quê? Enchentes, transtorno, mortes. E aqui vocês estão vendo, né, crianças de uma escola comemorando a chegada do período chuvoso, né? Que é o período de quem? Das monções de verão, certo? Então tá aí um assunto muito legal da atmosfera que poderia cair na tua prova. Aqui vocês estão vendo uma senhora dizendo assim, né, na charge, esmola pelo amor de Deus. Aí chega uma mulher e dá para ela o quê? Anticoncepcional. Essa charge aqui, gente, ela leva em consideração uma teoria conhecida como teoria neomalthusiana. A teoria neomalthusiana, ela surgiu após a Segunda Grande Guerra Mundial. E vou dar uma dica para você. Toda vez que tiver a palavra malthusiano inserido, sempre coloca a culpa no aumento da população. Sempre coloca a culpa no aumento da população. Então, a teoria neomalthusiana, ela diz o seguinte, que o aumento da população gera pobreza. A teoria neomalthusiana, que surgiu após a Segunda Grande Guerra Mundial, ela diz que o aumento da população gera pobreza. Porque, segundo eles, quando a população aumenta, eu vou ter muito gasto com creche, com escolas, com os hospitais, e eu deixo de investir no setor produtivo. Então, para eles, aumento da população é igual a pobreza. Então, os neomalthusianos, eles querem reduzir essa população. Reduzir através de quê? Aborto, vasectomia, ligadura de trompas, métodos anticoncepcionais. Lembra que a China é um país que adotou a teoria neomalthusiana. E até hoje na China tem controle de natalidade.
A China, até 2016, tinha a lei do filho único. Hoje, permite o segundo filho, mas ainda tem o controle de natalidade. Então, teoria neomalthusiana após a Segunda Grande Guerra Mundial. Beleza? Já a teoria malthusiana, ela diz o seguinte, né? Ela foi do século XVIII, né? Revolução Industrial. Ela diz que o aumento da população gera fome. Aumento da população gera fome. A teoria malthusiana é aquela da PA-PG, que diz que os alimentos crescem numa PA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e a população cresce numa progressão geométrica, 2, 4, 8, 16, 32, 64, e chega um momento que vai ter mais gente do que alimentos. Então, a população poderá morrer de quê? De fome. Então, Malthus fala, aumento de população pode gerar fome. Neomalthusianos, não. Aumento da população pode gerar o quê? Pobreza. Porque para os neomalthusianos, após a Segunda Grande Guerra Mundial, já tinha rolado a revolução no campo, a revolução verde, a revolução agrícola. Já tinha uma grande mecanização e hoje a gente sabe, né, como já falava o grande Josué de Castro, pernambucano, médico, escreveu Geografia da Fome, geógrafo também ele era. Ele disse que o problema da fome não é simplesmente quantitativo, mas principalmente devido ao quê? A má distribuição de renda. A fome no mundo, hoje o mundo tem capacidade de sustentar várias terras, vários planetas, uma população maior do que tem hoje. Mas o problema é a má distribuição de quê? De renda. Aqui uma charge muito massa, galera, muito linda essa charge. Wagner, Pode falar. tu pode falar mais um pouquinho sobre geografia da fome? Posso, beleza? Deixa eu acabar isso aqui que eu falo sobre ela, tá massa? Aqui eu tenho uma criança na charge e aqui eu tenho recursos mundiais, ou seja, recursos naturais. E aqui a população era de 4 bilhões e a criança está mamando nessa terra. Sendo que depois, né, o ano passa de 70 para 80, somos 5 bilhões e a gente continua mamando os recursos naturais. Em 97, 6 bilhões. E aí a população continua crescendo, né? A criancinha aqui vai ficando mais gordinha e os recursos naturais secando. E aqui, de repente, a gente chega no ano 2025, não tem mais terra, não tem mais criança, não tem mais recursos naturais, e aqui tem um lápis dizendo assim, você pode desenhar a sua própria conclusão, lápis incluído. Então, essa teoria aí, gente, é uma teoria conhecida como ecomalthusiana. Escuta com carinho. A palavra eco quer dizer ecologia. Os ecomalthusianos, eles são um braço, uma vertente, uma continuação da teoria neomalthusiana. Mais uma vez, hein? Os ecomalthusianos, eco vem de ecologia, eles são a ramificação, um braço, uma corrente, uma vertente da teoria neomalthusiana. Faz parte dos neomalthusianos. E eles dizem que o aumento da população pode gerar o quê? Pode gerar escassez dos recursos naturais. Eles falam que o aumento da população pode gerar escassez dos recursos naturais. Hoje a gente sabe que o principal fator para a escassez dos recursos naturais não é principalmente o aumento da população, mas é principalmente a forma de consumo. É principalmente a forma de consumo, que é a chamada pegada ecológica. Então, os Estados Unidos não tem a maior população do mundo, mas o consumo norte-americano é de 1/3 dos recursos naturais do mundo. 1/3 dos recursos naturais do mundo. Então, se todo mundo fosse imitar os Estados Unidos da América, certo? Praticamente não teria mais planeta Terra, porque o consumo iria exceder a quantidade de recursos naturais. Então, está aí um exemplo de ecomalthusiano, que faz parte da teoria o quê? Neomalthusiana. Beleza? É tanto que, aqui um bizuzinho para vocês, um resuminho bem legal. Malthusiano, o que é que eles diziam? Aumento da população gera fome. Neomalthusianos, aumento da população gera pobreza. Por isso que eles são a favor de métodos anticoncepcionais, ligadura de trompas, aborto e por aí vai. E os reformistas? Os reformistas são chamados também de marxistas. Reformistas ou marxistas. Eles dizem assim, ó, não.
Não. Não é o aumento da população que gera fome ou pobreza. É a pobreza que vai gerar o aumento da população. Por isso que eles são chamados de reformistas. Porque eles são a favor de quê? Reformas sociais, reforma econômica. Em outras palavras, meu querido, pega a população pobre e dá para ela educação de qualidade, saúde de qualidade, emprego, informação, ela vai de forma espontânea reduzir a população. Então, vê os reformistas, eles pensam no inverso, né? Dos neomalthusianos. Onde tiver malthusiano, a palavra, sempre a culpa é do aumento da população. E os reformistas dizem assim, ó, reformistas marxistas, não. É a pobreza que causa o aumento de quem? Da população. Bora investir na pobreza, fazer reformas na pobreza, que a gente diminui quem? O aumento da população. Beleza? O livro Geografia da Fome, querida, é um livro que foi escrevido por Josué de Castro. Ele mapeou a fome no Brasil. Ele regionalizou o Brasil, falando sobre várias regiões do nosso país e falando a carência alimentar de cada região brasileira. Geografia da Fome é um livro muito lido nas universidades do mundo. Tem universidades, como por exemplo na França, que obriga a leitura do livro Geografia da Fome, que foi escrito por um pernambucano chamado Josué, que foi exilado durante o governo militar. Quando voltou para o Brasil, nem seu enterro pôde ser filmado. E Chico Sainz se inspirou nele para criar o movimento Mangue Beat, que marcou a década de 90 aqui na cidade do Recife, aqui em Pernambuco, também no Brasil. Beleza? Então, leia o livro Geografia da Fome, de Josué de Castro. Obrigada. Nada, meu amor. Desculpa estar falando rápido, viu? Porque eu tenho um compromisso também com vocês aí, com o horário. Eu sei que vocês estão com fome já, tá desde manhãzinha aí. Mas tá acabando, viu? Tá acabando. Isso aqui foi um gráfico, galera, que caiu na prova do Enem. E muita gente errou, inclusive o próprio Enem também errou. Muito cuidado, vocês, porque no Brasil, numericamente falando, predominam as pequenas propriedades rurais. Numericamente falando, predominam as pequenas propriedades rurais e não latifúndio. É muito comum você escutar assim, no Brasil, numericamente, predominam latifúndios. Falso, falso. Numericamente, no Brasil, não predominam latifúndios, não. Predominam as pequenas propriedades rurais. Olha aqui o gráfico, ó. Olha para mim. Ó. Aqui eu tenho minifúndio, pequena propriedade rural, média propriedade rural, e aqui, com a cor mais escura, grande propriedade rural. Minifúndio, pequena, média e grande propriedade o quê? Rural. Quando eu venho para cá, número de estabelecimentos rurais, você vai ver que o que predomina no Brasil é quem? Aqui, ó, de cinzinha, ó, pequenas propriedades rurais. Numericamente, tem mais pequenas propriedades rurais. Quantitativamente, em termos de quantidade, veja que os latifúndios de escurinho, ele é pouquinho, ó. Pouco latifúndio, é pouquinho a quantidade de latifúndio no Brasil. Mas os latifúndios com a cor escura ocupam a maior área do Brasil. Quase a metade do Brasil é ocupado por latifúndios. Mas em termos de quantidades, eles são pequenos. Já a pequena propriedade rural, do ponto de vista quantitativo, tem muitas pequenas propriedades, mas elas ocupam uma pequena parcela do território brasileiro. Uma pequena parcela do território brasileiro. Isso foi gráfico da prova do Enem e o próprio Enem errou a questão. Beleza? Simbora. Quem sou eu? Aqui tem um texto falando que em 67 Pedro Pintias criou uma regionalização e aqui embaixo diz assim, né? A divisão em regiões geoeconômicas ou complexos regionais encontra-se na seguinte representação. Qual mapa que tem as regiões geoeconômicas do Brasil? Certo? Eu vou dar a vocês aí 5 segundos e você me diz a letra. 5, 4, 3, 2, 1. Qual a letra? B. B. Letra? B. B de bola. Show! Letra B de bola. É isso aí, galera. O IBGE dividiu o Brasil em 5 regiões, né? IBGE. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Milton Santos em 4, né? Milton Santos, né? Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste, região concentrada.
E Pedro Píndias em 3, né? Pedro Píndias em 3. Nordeste, Amazônia, Centro-Sul. Nordeste, Amazônia, Centro-Sul. Então, correto aqui, letra B. Letra A, as 5 regiões do IBGE. Letra D, climas do Brasil. Ou melhor aqui, né? Eu tenho os biomas do Brasil. Biomas do Brasil, letra D. Letra E, a divisão política administrativa em estados do Brasil. Olha os estados, ó. Pernambuco, Piauí, Bahia, Minas Gerais, São Paulo. Divisão política administrativa do Brasil. Letra B, regiões geoeconômicas ou complexos regionais, que é a resposta. E letra C, as bacias hidrográficas, ó. Bacia de São Francisco, bacia da Amazônia, bacia do Tocantins-Araguaia. Então, correto, letra B de bola. Parabéns, galera, vocês vão arrepiar, beleza? Quem vai passar, coloca aí, eu vou! Gente, eu queria agora que vocês me dissessem o seguinte no áudio. Qual é a escala maior, A ou B? A ou B? B. Escala maior. B. A. A galera ficou dividida. A escala maior é a escala A. A escala maior é a escala mais rica em detalhes. A escala maior é aquela que tem o menor denominador. A nota de batom. A escala mais rica em detalhes é a escala maior, é a escala que tem o menor denominador. A escala A está 1 por 50 mil. 1 por 50 mil. A escala B está 1 por 100 mil. Certo? Então, quer dizer o seguinte, a escala A diminuiu 50 mil vezes. Mas a escala B, ela diminuiu 100 mil vezes. Diminuiu tanto, que eu não consigo enxergar os detalhes. Então, a escala mais rica é aquela que tem o menor denominador. Uma diminuiu 50 mil vezes e a outra diminuiu 100 mil vezes, o dobro. Diminuiu tanto que eu não consigo enxergar o detalhe. Então, resposta correta, letra A. Quem sou eu? Que mapa é esse, galera? Quem souber, fala para mim. Os biomas. Clima. Os Biomas climas. do Brasil. Bora ver esses biomas. Cadê o Pantanal? Que bioma é esse? Cadê os pampas ou pradarias? Não pode ser biomas. Esse mapa aqui é de climas do Brasil. Climas do Brasil. Eu tenho aqui o clima da Amazônia, que é o equatorial, quando não chove todo dia, chove o dia todo, chuvas abundantes. Tem o clima tropical, chove no verão, seca no inverno, chove no verão, seca no inverno, chove no verão, seca no inverno. Chove mais no verão, tropical, seca no inverno. 2 estações bem definidas. Eu tenho o clima semiárido, chuvas escassas, irregulares e mal distribuídas. Escassas, irregulares e mal distribuídas. Eu tenho o clima aqui tropical de altitude. Chove no verão, seca no inverno. Chove no verão, seca no inverno. Chove no verão, seca no inverno. Oxe, é igual ao tropical, é? É, mais ou menos. Porque como tem altitude, quanto mais eu subo na altitude, a temperatura cai. Então, a temperatura dele é mais baixa do que o tropical típico. O que é o tropical típico, hein? O de laranja. Chamado também de tropical continental. Ah, tropical típico ou continental predomina no Brasil, né? Moro num país tropical. Perfeito. Então, tropical de altitude tem menores temperaturas. Subtropical pega a maior parte do sul do Brasil. Subtropical está mais distante da linha do Equador, então temperaturas menores. Mais distante da linha do Equador, temperaturas menores. Subtropical. E eu tenho um clima tropical úmido, que é o nosso aqui, ó, de Recife, de João Pessoa, de Maceió. Tropical úmido. E como é que é o tropical úmido aqui no Nordeste? Chove mais no inverno do que no verão. Chove mais no inverno do que no verão. Chuvas do tipo oi. O que é oi? O celular oi. Predominam chuvas de oi. O, outono, inverno. Oi, oi. Outono, inverno. Ah, é mesmo, né? Pode ver que as chuvas da gente é mais quando? É mais no mês de junho, é mais no mês de julho. Chuvas oi. Outono, inverno. Beleza? Galera, eu queria dizer de antemão que eu sou fã de vocês. Parabéns a quem está aguentando até agora, hein?
Parabéns, estou muito feliz. Que Deus honre a horinha de estudo de vocês. Amém, galera? Amém. Climograma, gente. Olha só, climograma. A linha verde simboliza a temperatura. Os pauzinhos aqui de azul representam a pluviosidade. Bora ver se vocês entenderam. Qual foi o mês que choveu menos no climograma? Me diz aí, por favor, o mês que choveu menos. Julho. Julho, muito bem, Nédia, mês de julho. Olha, janeiro está chovendo mais do que fevereiro, abril está chovendo mais do que junho. Aqui, esses pauzinhos azul quer dizer chuva, pluviosidade. E a linha verde, temperatura. Esse clima aqui é o que predomina no Brasil, é o clima tropical. Verão, ó, temperatura alta, ó. Olha a temperatura alta, ó. Temperatura alta, olha aqui, ó, temperatura mais alta. Verão, ó, chuvoso, ó que é chuva. Verão, ó, chuvoso. Quando a temperatura desce, ó, temperatura desceu, invernos secos. Ah, o clima tropical, duas estações bem definidas, ó. Verão, chuvoso, inverno seco. Ah, por isso que Wagner diz, ó, chove no verão, seca no inverno, chove no verão, seca no inverno, chove no verão, seca no inverno. Ah, o clima tropical predomina no Brasil, verão chuvoso, inverno seco, muito massa. Agora vem coisa massa, galera. Esse climograma aqui, ele tá triste ou ele tá sorrindo para vocês? Triste ou sorrindo? Ele tá, ó, sorrindo, ó. Ó o olhinho dele, ó. Olha a boquinha dele aqui, ó. Tá sorrindo para vocês. Toda vez que ele estiver sorrindo, tá no hemisfério sul. Ele tá sorrindo, hemisfério sul. Se ele tá sorrindo, ele tá o quê? De alto austral. Eita, hemisfério sul é a mesma coisa que austral. Isso foi questão do Enem, né? Ele tá sorrindo, hemisfério sul, austral. Quando ele estiver triste, ó, tristinho. Ó, vou mudar o olhinho dele, ó. Se ele tivesse tristinho, ó, tristinho. A temperatura tá mais alta aqui, né? Na metade do ano. E baixa no começo e fim do ano. Se ele tiver tristinho, tá triste, hemisfério norte. E hemisfério norte é a mesma coisa que hemisfério boreal. Boreal, ele tá boçal. Ele tá com o nariz empinado. Ele não é feliz esse cara, ele é boçal. Então, hemisfério norte é igual a boreal. Hemisfério sul é igual a austral. Sorrindo, sempre hemisfério sul. Triste, sempre hemisfério norte. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos embora, minha gente. Vamos embora. Já estou sentindo aí, velho, grande quantidade aí de Fábios partindo para o abraço. Pode falar, querido. O meridional e setentrional é o quê mesmo? Eu sempre esqueço. Meridional, menor, do hemisfério sul. Setentrional é subindo, hemisfério norte. Beleza. Beleza? Simbora. Aí vem aqui agora, ó. Cadê você? Eita, gente. Chegamos ao fim da nossa aula. Queria agradecer a presença de todos. Não sei se você vai ver hoje a aula B ou amanhã, mas eu quero dizer que tem mais, tem muita coisa boa ainda por aí, certo? É só o começo. E eu queria dizer a vocês o seguinte, galera, que a vida de vocês não é uma vida de ponto final, é uma vida de 3 pontos. Eu sei que foi comum o desânimo agora na pandemia, mas eu fico feliz porque se você chegou até aqui, é porque você está caminhando em frente. Nem de lado, nem para trás, mas está indo em frente. E eu acredito sim, certo? Que quem vai em frente, meu velho, os frutos são deliciosos. Eu queria deixar para vocês apenas aqui uma pequena reflexão. E essa pequena reflexão, galera, ela vem, né, em forma de um vídeo que eu gosto muito dele, certo? Deixa eu ver aqui se eu acho ele, por favor. Encontrei ele aqui. Vamos lá ver se eu encontro, certo? E eu queria muito que você visse. É um pequeno videozinho, bem rapidinho, certo? Mas que foi selecionado aí com muito carinho. Cadê você? Cadê você? Tá aí já? Ok. Vamos lá ver. Não, ele não. Cadê você? Pronto. Acho que é aqui. Calma aí, gente. Tô apanhando ainda um pouquinho aqui, mas vamos lá.
Cadê você? Cadê você? Ixi, aqui. Achei. Vamos lá, gente. Dá uma olhadinha, por favor, aqui, tá bom? Até o finalzinho, é rapidinho. 1 minuto. Galera, esse vídeo aqui, toda vez que eu mostro ele me toca muito, porque vocês estão vendo aí uma criança que tentou pular e não teve êxito, né, em 3 pulos aí, e de repente vieram os amigos e disseram lá, tipo, você consegue, você é capaz, eu acredito em você, e de repente aquela criança se sentiu abraçada, se sentiu acolhida, e ela conseguiu, né, passar um desafio, pular um gigante na vida dela. Então, eu queria dizer que no dia da prova, que você não está só. Eu acho que você tem que lembrar da sua história, as pessoas que te apoiaram até você chegar até aqui o cursinho, as pessoas que lá atrás te ensinaram o ABC, te ensinou a contar, te ajudou financeiramente, te deu uma moradia, te deu a mão. Então, eu queria dizer que você não está só, que tem pessoas que oram por você, que torcem por você, que te apoiam. E eu quero dizer o seguinte, que quando você estiver muito próximo da sua prova e você achar que não é capaz, eu queria te dizer que o Papai do Céu está te dando um calço, te colocando no braço para você passar esse desafio. Então lembra de uma coisa, galera, baixar a cabeça só para orar, e que Papai do Céu honra as horinhas de estudo. Eu quero te dizer que você não está só. Você não está só. Pessoas precisam de pessoas. Passem a acreditar e dê o seu melhor. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela manhã generosa de hoje. Obrigado pelo carinho de sempre. Me sinto a pessoa mais feliz do mundo por estar trocando experiência com vocês. E saiba que a cada aula eu cresço muito mesmo. Eu cresço muito. Então, do fundo do meu coração, galera, que Deus abençoe vocês. Gigantes são feitos para estar no chão, certo? Gigantes são feitos para estar no chão. Então, não desanima. A palavra de Deus diz, eu sou teu Deus, né? Não desanima, estou contigo, certo? Então, muito obrigado por tudo. Beijo. Quem vai passar, coloca aí. Eu vou, vá almoçar e depois a gente se encontra. Obrigado, gente, por tudo de coração, tá bom? Obrigado, 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 obrigado. Deus abençoe vocês. Estou em oração aí por vocês. Vocês vão arrebentar nessa prova. Vai com tudo, velho. Obrigada, prof. Nada, amor. Beijão. Ô, Wagner. Para Júlia Maria, Natália, Kelvin, Diana, Niédia, Sabrina, Gui, Laura, Sofia, Naine, Vanessa, Natan, Matheus, Laísa, Milena, Newton, Evelyn, Rebeca, Marcelo, certo? Ilvia, Fabiola, Guilherme, Bruno, Sandro, Marta, Érica, Ana, Rebeca, Maria, Daniele, Iris, Letícia, Mirela, Eduarda, Marciana, Helena, Poliana, certo? Lucas, João, Pedro, Tiago, certo? Ieda, Aline, Eric, Vitória, Thaisa, Vitória Santos e Sabrina. Beijo para vocês, Deus abençoe, obrigado por tudo, manhã maravilhosa. Tchau, tchau, gente. Fica na paz.